Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu entrevistado de hoje tem uma vasta experiência no estudo sobre a ciência da filosofia. Hoje, quem conta pequenos capítulos do seu livro da vida é o educador, psicanalista e escritor Vilmar Prata. Confira a entrevista. George Robert Talks. E é com muito prazer que hoje estou de frente com esse escritor, filósofo, que é sucesso absoluto no que faz. Faz um trabalho maravilhoso e hoje ele está aqui para contar pequenos capítulos do seu longo livro que se chama Vida. É um livro louco e ele, como filósofo, ele esclarece muita coisa para mim e para você. Esclarece muita coisa para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Vilmar Prata, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Robert. É um prazer. Bom, por trás de um homem bem-sucedido, faz o que ama e a gente sente, a gente vê isso. Por trás desse homem tem uma trajetória belíssima. Então, vamos começar essa entrevista fazendo uma viagem ao passado, no qual você pode começar a contar para a gente como foi a infância de Vilmar Prata. Bom, eu sou natural de Minas Gerais, natural do interior de Minas, uma cidade chamada Conselheiro Pena, fica próximo a Governador Valadares. Eu sou o caçula de uma família com 3 irmãos, e uma família humilde, porém nunca teve grandes dificuldades, né? Era sempre não era uma família rica do interior de Minas, uma família humilde. E uma família religiosa ao ponto que acabei que me despertando pela vontade de ser padre. E aos 14 anos apareceu uma oportunidade para eu entrar no seminário menor. Naquela época, o menino com 14 anos já poderia ingressar no seminário para fazer o ensino médio, né? Então, eu fui para Cascavel, no Paraná, que era onde tinha um seminário da congregação que eu queria fazer parte, né? E em Cascavel fiz o ensino médio e, com os 18 anos, em 1998, eu fui para Curitiba começar os estudos de filosofia. E nesse meio tempo eu já estava fazendo muitas leituras de filosofia e nisso comecei a questionar muitas coisas dentro da instituição, né, enquanto instituição religiosa, questionar questões relacionadas ao humano, a mim mesmo, à sociedade. Então eu tive, como eles diziam na época, e talvez até hoje tenha esse termo na igreja, né, a primeira crise vocacional. Então, nessa primeira crise vocacional, eu saí do seminário, voltei para Minas, e dessas idas e vindas do seminário, foi até os 22 anos. Que foi a última vez que eu fiquei no seminário e saí de vez. Então, quando eu saí do seminário, eu comecei uma outra etapa da minha vida, né? De tentar me situar nesse mundo caótico que era na época e hoje ainda muito mais, né? Então eu fui buscar a terminar os meus estudos, fazer mestrado, doutorado. É claro que eu estou resumindo um pouco, né? Mas nisso aconteceram muitas coisas que dificultaram, que foram obstáculos, mas acabou que no final deu certo, né? Ô, Vilmar, esse despertar para a filosofia e em meio de uma juventude que é muito confusa,
Você hoje poderia dizer que a filosofia te ajudou ou te ajuda até hoje a entender, a esclarecer mais a questão entre sociedade, religião e política? Ou você acha que naquela época ainda assim te levou muito tempo para que você viesse a escolher uma profissão? Como foi para você se caminhar acadêmico? Bom, eu sempre gostei muito de ler, né? E o meu primeiro contato com a leitura foi antes mesmo do seminário. Uhum. Na época, eu não sei se você lembra disso, mas era na época que tinha aquela coleção Vagalume que tinha nas escolas, então a gente lia muito aquilo. Então eu li quase todos daquela coleção. Quando eu entrei no seminário, a leitura afunilou. Então, na verdade, eu nem sabia que existia filosofia, nem sabia o que era filosofia. Então, foi dentro do seminário, na biblioteca, que eu comecei a ler os filósofos. E aí se abriu um outro mundo, né, para mim. Um mundo que, ao mesmo tempo, espetacular, mas um mundo, o que eu posso dizer, um tanto quanto perigoso, porque a partir do momento que você tem a capacidade de olhar, de criticar e de fazer uma escolha, então você passa a ser mais responsável pelos seus atos, né? Verdade. Tem um ditado que fala que a ignorância salva muita gente do inferno, né? Então, quando você sabe mais, então você, não que você seja mais sábio que os outros, mas você teve acesso a algumas coisas, livros, leituras, então que acaba que a vida te cobra mais posicionamentos, né? Então eu comecei a ler e justamente foi o que aconteceu, né? Eu comecei a entrar em crises, né? Só que ao mesmo tempo foi muito bom porque isso acabou moldando o que eu sou hoje, no sentido da filosofia me dar esse olhar, né? Um olhar mais crítico, mais cuidadoso para os acontecimentos da atualidade, no que diz respeito à política, no que diz respeito ao comportamento humano, no que diz respeito à sociedade de modo geral, no que diz respeito à religião, porque a filosofia ela é a base de todos os saberes, né? Ela é o alicerce. Então, quando você vai estudar filosofia e pega lá desde os antigos, você vai ver que a filosofia ela é mãe da matemática, ela é mãe da medicina, né? Tem um juramento, né? Na medicina que é do filósofo, né? Então, assim, da filosofia se irradia todas as outras ciências, todos os outros saberes, né? Então, por mais que hoje se tenha aquela fala simplista, a filosofia serve para quê? Para que estudar filosofia hoje em 2025, num ano tecnológico, numa época que tá todo mundo quer resultados rápidos e busca as coisas de maneira muito rápida. E aí eu sempre brinco, basta você olhar para as próprias redes que você vai ver uma enxurrada de citações de filósofos da antiguidade e vai ver uma enxurrada de comportamentos que é tudo considerado e visto a partir do olhar da filosofia. Uhum. Então, o que é política? A política ela nasce da filosofia. O que é o conceito de ética? O que é o conceito de moral? O que é o conceito de certo ou errado, de verdade? Isso tudo nasce da filosofia. Então, talvez o indivíduo pode nunca ter lido nada de filosofia, mas o seu dia está totalmente atravessado e pontuado por questões filosóficas que ele talvez vai morrer sem saber disso, porque não teve esse acesso, né? Ou às vezes porque não gosta de ler, ou às vezes porque não acha chato, a gente ouve muito isso, né? Ou simplesmente porque está preocupado com outras questões, mas que na sua prática diária a filosofia está ali, numa decisão que vai ser tomada no que diz respeito se é certo ou se é errado, é ético, não é ético. Ou numa questão política, a gente vê hoje tantas discussões, direita, esquerda, isso tudo passa pelo pano de fundo da filosofia, né? A questão religiosa, a mesma coisa. Então, a importância da filosofia, eu sempre digo que a filosofia ela é atemporal. Uhum. Ela faz parte do humano,
porque é parte do humano o pensar, o questionar, né? O se ver e o ver o outro dessa maneira, né? Quando você fala da filosofia em nossa vida, né, de forma geral, e você faz essa viagem ao passado, no qual você teve a oportunidade em estar no seminário, depois sair do seminário, voltar ao seminário novamente e ter essa crise no qual você colocou muito bem. Foi uma crise consigo mesmo, né? O autoconhecimento, você diria para a gente hoje que seria a maior arma que o ser humano tem? Ou você ainda diria que, quando eu falo de uma arma, eu digo em maneiras de se conhecer tão bem e saber aonde pode chegar? Ou você acha que ainda assim é muito perigoso o autoconhecimento, ainda assim no dia de hoje, nessa vasta tecnologia, no qual todo mundo tem acesso a tudo e, ao mesmo tempo, ninguém sabe nada? Como que você explica isso? Então, o autoconhecimento, o conhecimento de si, que é o que Sócrates vai dizer, né, que no termo grego Epimeleia soltou, ele faz parte da nossa vida, é um movimento quase que instintivo. Uhum. Agora, há jeitos e maneiras de se conhecer, de conhecer-se a si mesmo. A gente já nasce com essa projeção. Porém, ao longo da vida, cada um vai se conhecendo ou vai tendo acesso a instrumentos, a ferramentas que facilitam ou dificultam esse tipo de autoconhecimento. E aí o que vai definir isso muitas vezes é esse ambiente, são essas ferramentas e também o interesse do indivíduo em querer se conhecer. E ele passa a decidir isso quando ele chega à vida adulta, né? Então quando ele da adolescência para frente, ele passa a tentar conseguir um pouco decidir como ele quer se situar no mundo em que vive. Uhum. E esse processo de autoconhecimento, ele não é quando termina o ensino médio ou quando termina a faculdade, ele vai até o fim da vida. Sêneca, que é um filósofo estoico, né, do helenismo, ele vai dizer que enquanto o coração bater, enquanto houver respiro, esse indivíduo ele está buscando se conhecer, ele está problematizando alguma coisa. Então, esse autoconhecimento, ele ultrapassa todas as etapas da vida, ele acompanha o indivíduo do nascimento à morte, só finda com a morte. Então, hoje em dia, a gente vê uma série de situações que oferecem facilidades. A gente vê tantos coaches que vendem filosofias de autoajuda, receitas de felicidade, né? E às vezes lançam até mão da própria filosofia. Porém, o equívoco é justamente o quê? A filosofia, ela vem para provocar, ela vem para questionar. A filosofia não vem para confortar, ela vem para desconfortar. É nesse desconforto de você se olhar, se questionar, repensar suas posturas, repensar suas atitudes, e é esse movimento contínuo. É isso que é o autoconhecimento. Então, não é simplesmente uma receita de felicidade pronta, né? É o contrário, né? É claro que, à medida que você vai se conhecendo, você vai tendo um entendimento melhor das coisas. Uhum. Quantas pessoas não falam, e até a gente mesmo, antigamente eu sofreria por isso. Antigamente isso tiraria a minha paz. Hoje em dia, tanto faz como fez, porque você já amadureceu, né? A gente pode usar essa palavra, e também porque você, por trás dessa palavra, amadureceu, você se autoconheceu melhor. Você percebeu que aquela situação não é mais aquele bicho de 7 cabeças.
Então, isso é esse processo de autoconhecimento, né? É um processo lento, penoso, difícil, não é fácil, mas os frutos que ele vai dando ao longo da vida são muito bons, porque você passa a enfrentar os problemas de uma maneira mais serena. Muito bom, muito bom. Tem algo que Luiz Felipe Pondé coloca que eu acho muito interessante, que é: o mundo não é um mar calmo de evidências, é um oceano cheio de pequenas tempestades a serem vencidas. E é justamente isso que você está falando, né? Nós somos esse mar, essa tempestade, e de pouco a pouco a gente acaba nos vencendo. É isso, né? Chegando, a gente se autoconhece de uma forma na qual o medo não faz mais parte do nosso convívio, né? Eu acho isso muito interessante. E eu te perguntei, eu acabei falando, né? Esse quote do Pondé, porque é muito complicado. Você é professor, né? Você é professor, escritor, psicanalista, e você sabe que ainda nos dias de hoje, com essa vasta tecnologia, os nossos jovens, até as pessoas que estão na faculdade, ficam muito complexas, divididas em relação ao que seguir, a que carreira seguir. E, e a terapia em si, trazer o autoconhecimento para nossos jovens dos dias de hoje, né, é muito importante. Porque muita gente, hoje eu vejo que a maioria das pessoas, eu não posso dizer perder o tempo, mas porque eu vejo o tempo sempre como um investimento, mas eu vejo que muita gente investe na tecnologia. O que o computador, o que a internet traz, e esquece que nós temos bons livros para serem lidos ainda hoje, né? Como que você, como é que você analisa essa vasta tecnologia de hoje, no qual todo o conhecimento é exposto, mas também as pessoas deixarem para trás eu acho que o maior valor que a gente tem são esses bons livros que nós líamos antigamente e que hoje a gente já não vê, de repente, mais no mercado como a gente via antes. Como é que você analisa o hoje? E vamos colocar aí, né, há 10, 20 anos atrás. Como é que você hoje, como professor, pode fazer essa análise para a gente? Bom, eu considero que cada época oferece inúmeras possibilidades positivas e inúmeras possibilidades negativas, né? E isso vai se acumulando. A história é feita dessas sequências, né? Dessas continuidades e descontinuidades, né? Então, a gente sempre tem aquele saudosismo. Ah, na minha época era assim, hoje em dia as coisas estão... Aí faz aquela crítica, né, de como estão as coisas hoje. Bom, o que eu vejo é que tudo é bom se você souber tirar proveito de cada situação, de cada coisa. Quando eu digo saber tirar proveito, é aquilo que se coloca. Não existe nada ruim, existe o modo como você faz uso de determinadas situações e coisas. Então, você pega determinada situação, se você souber lidar com aquilo, você consegue contornar e vai ver que a situação não é tão ruim, tão desagradável. Aí você diz, hoje em dia não se fazem mais artistas como antigamente, ou mais escritores, ou mais autores. Eu considero esse tipo de posicionamento um pouco limitado, no sentido de que cada período da história, cada época, oferece coisas boas e oferece coisas que podem ser descartadas. Que, aliás, talvez para você não seja interessante, mas para outros serão. A gente pode exemplificar de maneira muito simples. Você não gosta de um determinado tipo de música ou determinado tipo de autor.
Isso não quer dizer que seja ruim. Pode ter gente que vai gostar. Quer dizer que você não gosta. Tudo bem, você não gosta, você não é obrigado a gostar. Mas não significa que desmerece aquele tipo de trabalho. Então, a democracia é isso exatamente, né? É você ter a liberdade de gostar ou não gostar. Então, eu evito sempre emitir juízo de valor em determinado tipo de situação ou de produção científica ou de música, literatura, porque pode não me agradar, mas pode agradar o outro. Existe também essa questão. Claro que tem certas situações que não tem como você considerar aquilo bom, né? Certos tipos de opinião, ou certos tipos de posicionamentos. Mas não cabe você fazer o julgamento pelo mundo. É uma opinião sua. Se você disser qual é a sua opinião sobre determinado tipo de música, ou sobre um cantor, uma cantora, bom, eu vou dizer, eu não gosto muito, porque não é um estilo que eu aprecio, mas não significa que seja uma péssima cantora ou oferece um trabalho ruim. Significa só que eu não me identifiquei com aquele tipo de trabalho. E está tudo bem. Para você que está aí nos assistindo, fica na tela para você a rede social do Vilmar Prata, para que você possa entrar em contato com ele e, assim, possa fazer suas perguntas e até mesmo saber como você pode adquirir o material, a obra dele, que a gente vai estar falando na segunda parte do nosso programa. Vamos chamar um rápido comercial e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje, aqui do nosso estúdio da GRT Broadcast, temos o filósofo, escritor, psicanalista Vilmar Prata. Vilmar, hoje, com toda essa linha de estudo, compreendendo mais a si mesmo e também compreendendo os seus alunos e as pessoas que você vem encontrando nesse mercado que é tão amplo, né? Um mercado competitivo, de se compreender. Quando eu falo mercado competitivo de se compreender, você fala todo dia com psicólogos, com alunos universitários, e como é para você hoje? Você dá palestra em vários lugares do Brasil.
E a consequência de um palestrante é ouvir de muita gente, né? Ou muita gente te perguntar coisas em relação à sua própria vida. Como é que é para você hoje, o palestrante que viaja muito? Hoje, qual é a maior problemática que você ainda encontra nas pessoas que você vem aí verbalizar todo esse ensinamento que você tem? Bom, cada pessoa apresenta um universo de situações diferentes. A gente pode até pensar que é parecido ou que é meio padrão, né? Mas não, cada pessoa tem uma maneira diferente de sofrer, tem uma maneira diferente de ficar triste, tem uma maneira diferente de ser feliz, de se alegrar. Então, se não é a mesma coisa, não é, por mais que se tenha esse discurso de que hoje em dia as pessoas andam qualquer coisa, tem aquele comportamento padrão, aí a gente vê que todo mundo tem aquela, diante de determinada situação, se comporta de maneira parecida, de maneira igual, mas parecido, mas nunca igual. E mesmo nesse parecido, se você pôr a lupa e for enxergar de perto, você vê que cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar consigo mesma, com o outro e com as situações da vida de maneira geral. O mais importante, no caso de um psicanalista e no caso de um professor, de um pesquisador, é ser atento, é ter um olhar atento e uma escuta atenta àquilo que o outro quer mostrar, àquilo que o outro quer falar de si. E, às vezes, pelo próprio silêncio, o outro fala, né? Pelo próprio olhar, o outro fala. Então, o que é mais importante é ter essa atenção ao outro, a conseguir ler o outro nas entrelinhas daquilo que ele quer mostrar, porque, às vezes, por trás de um não tem um sim, por trás de um sim tem um não. Então, é ter essa fineza, essa delicadeza de entender o que a demanda do outro em cada situação, né? E nunca comparar, eu sempre digo que comparação empobrece, né? E isso em todos os sentidos, você comparar um lugar com o outro, fulano com cicrano, uma comida com a outra, eu acho que não existe comparação. Cada coisa tem a sua riqueza, tem a sua pobreza no sentido de que não é totalmente perfeito, né? Então, assim, é você saber ter esse olhar para perceber as nuances de cada situação, né? Então, essa é a principal função. E quando você consegue ter esse tipo de atenção, de atitude, as coisas começam a se seguir o trilho correto das coisas, no sentido de as coisas funcionarem de maneira mais fluida. Muito bom. Falando sobre obra, você lançou a sua própria obra, A Relação Mestre-Discípulo e a Constituição de Si, nas cartas de Sêneca na Constituição de Si, nas cartas de Sêneca a Lucílio. Fala um pouquinho da sua obra para a gente. Então, esse livro ele é fruto das minhas pesquisas de doutorado. Na verdade, se trata da minha tese de doutorado, né? O que eu discuto ali? Qual é a proposta? A proposta é tentar compreender o sujeito da atualidade, quem somos nós hoje, que é uma pergunta Foucaultiana, né? Foucaultiana, quando eu digo, é a pergunta do filósofo Michel Foucault, tentar entender quem somos nós hoje, que esse é o papel da filosofia em qualquer tempo. Desde a antiguidade, a filosofia ela oferece essa possibilidade de nos perguntarmos quem somos nós hoje. Os gregos fizeram isso na filosofia moderna, na medieval e hoje também. Então, a proposta do livro é fazer essa pergunta voltando ao passado, voltando à filosofia antiga.
E quando eu digo voltando à filosofia antiga, você vai dizer, mas a filosofia antiga é muito ampla, vai dos pré-socráticos, né? Enfim, tem uma série de filósofos e de correntes filosóficas. Então, eu faço um recorte na filosofia greco-romana. E dentro desse recorte, que esse o movimento da pesquisa de um pesquisador acadêmico, é ir fazendo os recortes, e afunilando a lupa, né? Você vai chegando mais perto, né? Assim que o pesquisador faz, né, em um laboratório de, de ciências da saúde, né? Então, assim, a mesma coisa é o pesquisador da área de humanas, né? Então, você vai chegando. Então, essa lupa, e eu cheguei na filosofia greco-romana, cheguei no helenismo, que é uma filosofia que emerge em Roma, né? E dentro do helenismo, eu cheguei numa corrente filosófica chamada estoicismo, que hoje em dia está muito em alta. Se você vai ver nas redes sociais, frases, pessoa que faz cartaz frases de filósofos estoicos, e dentro do estoicismo existem vários filósofos que muita gente já ouviu falar. Marco Aurélio, imperador de Roma, Epiteto, e dentre eles Sêneca, né, que é um dos grandes nomes da filosofia estoica. E Sêneca ele tem uma obra vasta, e ele tem um diferencial, porque a obra dele se divide em vários modelos literários, né? Ele escreveu muitas cartas de orientação, né, muitos textos de orientação, porque as pessoas procuravam ele para poder tentar compreender como lidar com determinadas situações da vida. Então, nessas cartas de Sêneca a Lucílio, que são um total de 124 cartas, Lucílio ele escreve a Sêneca para perguntar como eu devo me comportar diante de determinada situação, diante da morte, diante de uma doença, diante de uma perda de um ente querido, ou diante de como lidar, eu estou no poder, porque Lucílio ele foi um senador romano, né? E Sêneca, ele também foi o preceptor de Nero, do imperador Nero, né? Só que o interessante, que o que eu discuto, é a questão da liberdade nessa relação mestre-discípulo. É um movimento persuasivo e não impositivo. Então, quando você pergunta ao filósofo como eu devo lidar com determinado tipo de situação, ele vai te apresentar a melhor decisão a ser tomada. Só que ele não vai tomar essa decisão por você. É você que decide no final. Você vê, ele foi preceptor de Nero, e Nero foi quem foi, né? Botou fogo em Roma. Porque Nero não ouviu as orientações de Sêneca e, inclusive, obrigou ele a se matar, né? A cortar os pulsos em praça pública. Porque existe esse movimento persuasivo, essa liberdade de escolha, que o mestre ele não pode tirar do discípulo, né? Essa escolha de você pergunta, mas quem decide no final é o próprio mestre. Existem dois pontos importantes a ser colocado, que é a questão do governo de si e do outro, e o cuidado de si e do outro. Então, quando você procura um filósofo que está nesse lugar de saber um pouco mais em determinado assunto, né? Então, é que você quer aprender com ele como lidar com determinado tipo de situação. E cabe ao filósofo a passar esse conhecimento, porque ele não é dono do conhecimento. Então, é esse movimento, né, que faz a roda girar, né? É a transmissão de conhecimento, que não faz com que ninguém seja melhor que o outro, mas faz com que todos se colaborem para que haja um desenvolvimento comunitário, né, digamos assim. Pergunta é, essa obra, esse conjunto aí de teses, onde nós podemos encontrar a sua obra? Então, a princípio, foi recém-lançado, né? Então a editora ainda vai disponibilizar na Amazon, e a princípio está sendo direto comigo mesmo. Então a pessoal entra em contato comigo, né? Pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram, e aí meus livros não estão comigo, estão na editora, eu passo para eles o endereço e eles postam lá o livro para o endereço, né? Para o destino, né?
até eles resolverem essa questão da plataforma lá. É pela editora Monte Cristo. Muito bom. Está aí na tela para todos vocês o Instagram, as redes sociais do Vilmar Prata, para que você que ama filosofia e quer compreender mais esse universo que é extenso, entre em contato com ele e com certeza você vai ser bem assessorado no que precisar. Vilmar, vamos para uma parte do nosso programa neste momento. É um bate-bola com você. Você não sabia que eu ia fazer isso, estou aqui te pegando na surpresa, mas quero que você se sinta super em casa. Está sendo uma aula muito bom compreender mais, aprender mais sobre esse universo que você fala muito bem. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para contar, mas o nosso tempo é curto. Mas vamos lá, então. Um bate-bola agora com Vilmar Prata. Vilmar, um sonho. Um sonho? Continuar vivendo bem, né? Vivendo com saúde. Seria isso. Não tenho grandes sonhos assim, não. Uma vontade. Bom, parece até clichê, né? Mas eu vou. Aliás, até do sonho, né? Eu posso colocar isso também, né? É menos injustiça, né? No mundo, né? Mas é muito clichê dizer isso, mas se houvesse mais justiça, teria menos sofrimento, menos violência, menos miséria, né? Então, seria um sonho, né? Uma vontade. Um lugar. A Bahia. Uma profissão. O magistério, né? O trabalho de professor, o ofício de professor. Já que estamos falando do professor, educação. É essencial. Um livro. Teria uma biblioteca para dizer, é difícil escolher, mas eu digo que um dos livros que me marcaram muito é O Mundo de Sofia, quando eu li ainda bem, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, nesse período que eu estava indo para o seminário, foi um livro que eu digo que foi um divisor de águas, né, para mim. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... A violência, né? Eu amo cachorro, gato, bicho de modo geral. uma cor. Preto. Montanha, praia ou cidade. As três coisas a depender do momento que eu estou vivendo. Um estilo musical. Olha, eu gosto de muitos estilos musicais. Ultimamente, por incrível que pareça, que as pessoas não esperam que uma pessoa que trabalha nessa área vai gostar, mas eu estou ouvindo muito rap americano. Ok. Então, eu estou gostando muito de ouvir. Teatro, TV ou cinema? Bom, eu gosto dos três a depender do momento, mas eu gosto muito de teatro. Para mim, a filosofia é... Essencial. Eu me defino um homem... Feliz. Muito Tranquilo. bom. Família, para mim, é... Necessário. Deus na minha vida é... Universo. Muito bom. É isso aí, o filósofo falando do universo. Meu querido, e que esse universo, que essa energia que move esse mundo possa fazer com que você se sinta cada dia mais realizado. Muito obrigado, eu te admiro muito, muito sucesso para você e que você venha, através dos seus estudos, chegar no coração de cada pessoa, na mente de cada pessoa e trazendo isso, né? O conhecimento, essa educação que é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano.
Muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve, pelo que você acredita e por você trazer, enriquecer o nosso programa com todo esse conhecimento que você tem. Em meu nome, em nome da minha equipe, posso te desejar mais sucesso. Muito obrigado pela gentileza do convite e pela paciência também, né, de construir esse programa com a entrevista comigo. Eu agradeço a você e a sua equipe também por toda a gentileza. Muito obrigado. E para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Está aí na tela para vocês a rede social do Vilmar Prata, esse filósofo, escritor, professor, educador que se preocupa, sim, com a educação e de que forma os nossos alunos de hoje vão se tornar bons profissionais num futuro muito próximo. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert's Talks.